Todos nós passamos por traumas, correto? Eu já passei, você já passou, seus amigos, parentes, todos nós temos traumas na nossa vida. E a gente esquece uma coisa que assim, o trauma, ele tem algumas coisas que podem ser úteis, um crescimento pós-traumático, não somente o estresse, né? Seria do transtorno do estresse pós-traumático. O que eu quero dizer com isso nesse vídeo? Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre como um trauma ele traz as suas necessidades, né? Como você pode explorar o que o trauma pode desenvolver em você de forma positiva. Mas antes, eu tenho que fazer um disclaimer aqui que é o seguinte: a ideia de que toda situação aversiva tem um aprendizado embutido, ela nada mais é do que uma racionalização, ou seja, é uma forma de eu justificar algo para tentar amenizar o desconforto interno que eu tenho. Por exemplo, se eu perco um parente, né, tem um processo de luto, eu vou racionalizar para que aquele luto ele seja passado da melhor maneira. E aqui eu não vou nem entrar na teoria do luto em si, mas é só para vocês entenderem o processo. Só que nem sempre a racionalização no processo de luto ela é o ideal num primeiro momento. Talvez mais para frente, com um certo amadurecimento, uma inteligência emocional ali, você já consiga fazer de uma forma mais tranquila. Mas logo no começo, do tipo, chegar para alguém e falar assim: olha, então, o que a perda dessa pessoa pode te trazer de bom? Não vai rolar. E num trauma acontece a mesma coisa. Porque o trauma, pensa assim, o que é o trauma? O trauma ele pode ser três coisas, tá? Tanto uma delas isolado quanto outras duas. Ele é uma informação que acontece de maneira muito rápida, então ele é um evento que acontece de maneira rápida na sua vida e você não tem capacidade cognitiva ou emocional para lidar com ele. Ele pode ser uma situação aversiva repetitiva, ou seja, ele vai acontecendo ao longo de um tempo de maneira crônica, e aí você tem a repetição daquele estresse, daquele desconforto, ou ela é uma coisa que acontece de uma forma também rápida, mas que você não consegue lidar agora. Você vai lidar daqui a um tempo. Então o teu organismo ele entende aquilo como um trauma e ele tenta canalizar aquela energia, aqueles raciocínios ali, todo aquele processo de uma outra maneira. Então o trauma ele vai ter mais ou menos essas três vertentes. Algo que eu não consigo entender agora, algo que é repetitivo e algo que é muito rápido para o meu processo de amadurecimento, para o meu processo de processamento, ok? Dito isso, o que a gente pode entender? Todos nós vamos passar por traumas, todos nós vamos ter dificuldades ao longo da vida. E uma das partes principais de um processo de terapia, ou até mesmo de um processo de desenvolvimento pessoal, é quando a gente aprende a olhar para o trauma de uma forma positiva pelos aprendizados que ele me gerou. O que isso quer dizer? Eu consigo tirar coisas boas daquele trauma porque eu passo a entender as minhas necessidades e a partir dessas necessidades eu vou me trabalhando. Isso na neurociências ou na análise do comportamento, você vai ter algumas necessidades ali que vão estar mais explícitas, como necessidade de conexão, regulação emocional, de ambiente seguro, de mudanças de comportamento, né, de reforços mais positivos, de modificação de pensamentos. Então você tem todo um processo de realmente avaliar qual a necessidade que eu estou tendo. Se é um controle maior sobre o ambiente, se é um enfrentamento maior, o que eu preciso fazer? E dentro disso, a gente precisa começar a entender o seguinte. E aí, de fato, vamos para a base do vídeo. Todo trauma, ele demanda em algum momento enfrentamento. Quando a gente não enfrenta a situação, quer dizer que você está evitando ela. Toda vez que você tem um comportamento evitativo, você tem uma recompensa imediata. Você tem um alívio imediato. No que esse alívio acontece, ele reforça o comportamento da evitação. Só que se você evita o tempo inteiro, ou seja, eu tenho um desconforto, eu tenho uma situação traumática e eu evito lidar com ela, eu tenho um prazer momentâneo, né, a gratificação imediata, mas lá na frente eu não desenvolvo a habilidade que eu preciso. Eu não aprendo a entender as minhas emoções, eu não aprendo a entender as minhas necessidades, eu não desenvolvo as habilidades ou competências necessárias para o enfrentamento adequado, e aí eu vou repetindo o padrão de evitação. E esse padrão faz com que eu não consiga me desenvolver lá na frente, né, ao longo da minha vida. Então, nesse contexto, a gente começa a entender que assim, ok, eu preciso enfrentar as dificuldades, eu preciso começar a olhar para os traumas de uma forma não tão perigosa, tão nociva, mas entendendo a mudança que ele gerou na minha vida e o que eu tenho que fazer a partir disso. Então, quando a gente começa a olhar assim o trauma, ele vai trazer essa neuroplasticidade para mim, né, no sentido de mudança de comportamento, a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, então ele vai ter novas respostas, novas experiências,
E aí eu preciso também começar a avaliar assim, o que esse trauma está me trazendo? O que ele demonstra que eu preciso melhorar em mim? Quando a gente pega, por exemplo, a teoria polivagal do Stephen Porges, ele vai explicar que o trauma ele pode levar a uma ativação crônica do sistema simpático, que é o sistema de ativação. Você fica em hipervigilância, você fica ali numa função cognitiva mais debilitada, porque está sempre com hiperfoco, né? O hiperfoco e hipervigilância. Você está sempre num quadro de estresse. E aí, quando você vai fazendo, por exemplo, uma terapia baseada na teoria polivagal, você vai trazer esse sistema simpático para ativações parasimpáticas, ou seja, aquela parte mais de segurança, de relaxamento, de reforço. Por isso que terapias como hipnose, terapias ou técnicas como hipnose, acupuntura, meditação, coisas nesse sentido, para quem está passando por um momento de muito estresse, ela é muito boa. Porque o estresse é o sistema simpático ativo. Então eu estou tendo muita ativação. Quando eu vou para um lugar que me relaxa, por exemplo, eu viajo, eu ativo meu sistema parasimpático. No sistema parasimpático eu relaxo. Eu dissocio um pouquinho daquele estresse. E eu falo, caramba, funcionou muito para mim. Porque às vezes você só precisava dar uma relaxada. Só que, no entanto, não é isso que faz você melhorar. Não é isso que faz você se desenvolver ao longo do tempo. Por isso que técnicas isoladas, por exemplo, eu vou toda semana num grupo de meditação, ou eu vou toda semana numa terapia com hipnose, ela por si só não resolve nada. Ela vai te ajudar a regular um pouco as suas emoções, naturalmente, mas se não houver novos desenvolvimentos, se não houver uma plasticidade que ofereça oportunidade de recuperação e promoção de criação de novos circuitos, ou seja, novos comportamentos, através da fala, da prática, de experiências e coisas do tipo, ao longo desse processo de regulação, quando eu estou mais tranquilo, eu não consigo mudar quando o trauma acontecer de novo, quando eu tiver aquela situação aversiva novamente. E aí uma coisa que eu falo muito para os meus clientes que é o seguinte, todos nós, quando passamos por um trauma, a gente precisa aprender a se regular. Só que a gente não vai aprender a se regular durante a crise. Você aprende a se regular fora da crise. Como assim, Rafael? Ao invés de você estar lá numa crise de ansiedade e eu chegar para você e falar assim, para, respira, conta até 10, que você não vai conseguir fazer isso de imediato, faça isso ao longo do dia. Diminua. Respire fundo. Vocês podem ver que os meus vídeos, vamos pegar todos eles que estão aqui, não tem nada de edição, não tem nada de aceleramento, sou eu com a minha própria regulação. Então agora que eu diminuo um pouco o meu ritmo, o teu cérebro que está aqui acompanhando ele também diminui o ritmo, mas se eu acelero cada vez mais, eu vou falando mais rápido e mais coisa, ele acelera junto. Esse processo de se regular, sair do sistema simpático para o parasimpático, faz com que você consiga lidar melhor com esses traumas. Então a gente precisa começar a entender assim, ok, o que eu preciso desenvolver aqui? Eu passei por uma situação difícil, por uma dificuldade, o que essa situação está me reforçando? O que ela está me mostrando? Reforçando no sentido de comportamentos úteis e inúteis, funcionais ou disfuncionais, e naquilo que eu realmente preciso trabalhar em mim. Quando a gente começa a olhar assim, o Skinner, na análise do comportamento, ele traz uma perspectiva de que nós temos os padrões comportamentais associados a um trauma. Eles podem ser modificados por meio do ambiente, de reforçamentos diferenciados, por contingências e coisas do tipo, Ou seja, eu mudo tudo que está ao meu redor e eu começo a mudar tanto externo e interno para poder ter a mudança. Eu sei que fui muito redundante aqui, falando várias vezes mudança, mas ter a mudança necessária para eu alcançar aquilo que eu estou buscando, aquele novo comportamento. A partir desse reforço diferenciado, eu começo a ter a extinção de comportamentos. Por exemplo, você quer esquecer um ex. Você não pode ir lá na sua memória e apagar aquela lembrança. Mas você pode, para poder apagar essa lembrança, começar a sair de casa, conhecer novas pessoas, ter experiências melhores, fazer coisas diferentes, que sejam mais prazerosas, ou seja, serão reforçadoras. À medida que você vai fazendo isso e vai tendo mais recompensas, aquela memória ou comportamento anterior que era nocivo, o teu cérebro vai olhar assim e falar, cara, você está tendo tanta coisa legal e tal, está ocupando a tua mente, não precisa mais disso aqui, né? E aí você fala, não. E ele, joga fora. É claro, você não perde aquela memória, ela está lá em algum lugar que se você ficar relembrando, ela vai ser revivida. Não da mesma forma, mas de outras maneiras. Mas à medida que você substitui um novo comportamento, você substitui um comportamento velho por coisas novas,
sem necessariamente querer extinguir o velho primeiro, só colocando coisas novas, é tipo um empilhamento. Ele estava aqui no topo, aí você vai colocando coisa para cima, ele vai descendo. Até o ponto que ele sai do seu campo de visão, do seu campo de interesse, do seu campo de foco. E aí você não tem mais aquele padrão de comportamento. É uma coisa que algumas teorias, principalmente o pessoal mais católico, mais cristão, eles falam assim com relação ao vício. Que Deus, ele não vai fazer você perder um vício. Ele vai fazer você desistir do vício. E isso é uma coisa que dentro da psicologia, por mais que o pessoal da psicologia não goste muito de misturar um pouquinho a religião, ela faz muito sentido. Porque você só perde o interesse do vício, ou seja, você só perde o vício quando não há mais um reforço naquele vício. Quando ele deixou de ser interessante, deixou de ser reforçador, recompensador. E aí nesse processo que você desiste do vício, é o empilhamento. Porque você tem tantas outras coisas boas acontecendo na tua vida. Por exemplo, o cara que é viciado em pornô. O cara começa a namorar, o cara começa a paquerar, o cara vai se cuidando, o cara vai estudando, vai crescendo na vida, vai tendo mais amizades, vai não sei o que. Ele começa a fazer várias coisas que se tornam tão prazerosas ou mais prazerosas do que a pornografia. Ele, pum, esquece a pornografia de um tempo. Claro, pode voltar? Pode, normal, é uma recaída. Mas ela vai voltar se você consumir de novo a pornografia. Mas se você bloquear tudo que gera gatilho para aquele comportamento, e aqui a gente está pensando no vício, para aquele vício, não tem por que ele continuar existindo ali se você consegue colocar coisas novas. E aí na prática, mais ou menos isso que a gente faz, essas intervenções em terapia, a exposição gradual a novas situações que desencadeiam respostas melhores, ou seja, o enfrentamento gradual nesse sentido de um trauma. Eu tenho fobia de palhaço. Vamos enfrentar os palhaços, vamos olhar palhaço no computador. Depois vamos conhecer um palhaço, depois vamos ver o palhaço no circo. E aí você tem exposições graduais que desencadeiam a reação do medo, mas você aprende a lidar com ela. Por isso que às vezes gerar o desconforto numa terapia é importante. E é uma coisa que o pessoal às vezes critica, né? Uma inteligência artificial por hora no Brasil, ela ainda não sabe fazer isso. A não ser que você treine muito bem ela. Só que as pessoas ainda não sabem treinar. Na terapia você consegue fazer essa dramatização. Você consegue fazer esse enfrentamento ou apontamento mais crítico com aquele cliente. Então a exposição gradativa de trazer e eliciar aquelas emoções ela é importante para reforço positivo de um novo comportamento diante daquele enfrentamento promovido ali que você está querendo promover em relação à segurança. A mesma coisa quando a gente fala de autocuidado. Você tirar um tempo para você começar a se cuidar tanto fisicamente, pegar um creme, passar, cuidar do cabelo, da barba, da sua vestimenta, do seu físico, quanto você cuidar da sua saúde mental, e aqui a saúde mental é a parte emocional, a parte espiritual, a parte social também, isso fará com que você tenha um desenvolvimento maior e o trauma ele vai diminuindo, porque você vai acessando novas áreas cerebrais, você vai desenvolvendo novas conexões, e aí essas conexões elas vão se fortalecendo e aquela conexão ligada ao trauma ela enfraquece. Por isso que por a teoria polivagal ela é muito boa nesse sentido, porque quando você começa a trabalhar coisas corporais, que é uma coisa que a psicologia somática, né, ou psicossomática trouxe lá pra gente, apesar de ela não ter muita base, mas hoje a gente já evoluiu algumas coisas, ela traz muito isso de olha pro teu corpo, olha para os teus comportamentos, olha para o teu ambiente, olha para como você reage corporalmente a uma situação. Se você fica muito, por exemplo, estou com os ombros levantados, muito tenso o tempo inteiro, isso vai ficando uma memória muscular e você vai tendo toda uma reação para isso. Respira, relaxa, fala, melhora todo o processo. Aqui melhora tudo. Esses detalhezinhos eles são importantes para a resolução de um trauma. É olhar como a pessoa reage fisiologicamente, não só em termos químicos, mas em termos estruturais, da estrutura do corporal, ajuda a entender como é que ela está melhorando aquilo ali. A postura que ela tem para fazer algo. Então são coisas que a gente vai treinando ao longo de intervenções. A mesma coisa, práticas de autorregulação, ou seja, meditação, mindfulness, ativação comportamental, coisas nesse sentido para que eu ative comportamentos, eu regule comportamentos, eu alcance a homeostase que o meu organismo demanda. Da mesma forma, a exposição gradual ao estresse, ou seja, eu entender que o estresse ele não vai me machucar se eu me expor a ele de maneira gradativa, de maneira segura. Isso faz com que aconteça o processo de dessensibilização sistemática,
Ou seja, o meu cérebro ele vai dessensibilizando os gatilhos, ele vai desativando alguns gatilhos que antes eram impulsos imediatos e agora eles estão mais refreados. E aí você consegue fazer manutenção de comportamentos em cima disso. Mesma coisa, reforço de comportamentos de segurança, ou seja, você olhar para o que você tem de positivo, começar a cuidar do seu corpo, como falei, você manter bons relacionamentos, evitar lugares que te deixam muito desconfortável, é um ponto que você não dê conta de lidar, e aí você vai gradualmente, mais uma vez, lidando e desenvolvendo essa sensação de segurança. E por último, a modificação modificação dos padrões de pensamento, aquela ideia do mindset. Mindset nada mais é do que mentalidade. Mentalidade são habilidades mentais. Visão de mundo, visão de si, visão de uma situação, visão de conceitos, né? Ou seja, a conceitualização que você tem, racionalização. Então, todo esse processo que a gente tem de entender as nossas crenças disfuncionais, entender o que a gente tem de representação e resultados com relação ao trauma, como a gente percebe a vida, como a gente enxerga o mundo, como eu enxergo determinadas situações, essa reestruturação cognitiva, ela ajuda a alterar um comportamento. E é uma coisa que eu brinco muito quando a gente atende alguns ali, quando eu atendo, alguns empresários, que é, você já parou para olhar o seu mercado? O quão rico ele é, o quanto você consegue enriquecer? E aqui eu vou dar um exemplo só para a gente fechar o vídeo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, nossa, meu sonho é fazer psicologia e tal. E eu falei assim, pô, você pode fazer, você tem 30, 31 anos, você começa hoje, daqui a uns 5 anos em média você vai terminar, você vai estar com 35, 36, no máximo 37. O mercado vai estar quente do mesmo jeito, porque o mercado de psicologia ele nunca para de crescer. Você sempre vai ter pessoas com demandas, não só demandas clínicas, no sentido de problemas como transtornos mentais, transtorno de humor, mas pessoas querendo se conhecer, se desenvolver, entrando em relacionamento, saindo, querendo empreender melhor, entender a parte de comportamentos ligados a finanças. Você tem uma infinidade de comportamentos e você pode trabalhar em cima disso. Isso é uma mentalidade, isso é uma habilidade mental. Você desenvolve. Então eu falei para ela, olha, você tem muito mercado ainda, é claro, você não vai ter a garantia de que você vai conseguir chegar onde você quer, mas aí você vai ter que se esforçar, correr atrás, fazer essas coisas todas, normal. A mesma coisa para um trauma. Se eu olho para o trauma e falo assim, a partir daqui minha vida nunca mais será a mesma, numa entonação negativa, eu não tenho como evoluir. Porque eu acabei de colocar um marco de que ali eu não, daqui para frente eu não passo, né? Aquela brincadeira, daqui para frente é só para trás. Mas se eu olho para aquele trauma e falo, a partir daqui eu vou entender as minhas necessidades, eu vou começar a me cuidar mais, vou ficar um pouco mais atento, sabendo me preservar, ter mais compaixão e coisas do tipo, eu vou realmente buscar o meu crescimento, e aí minha mudança de mentalidade, minha mudança de padrões comportamentais, fica muito mais fácil eu ter um ganho sobre aquilo ali. Entende? Porque todo trauma, ele traz algumas necessidades. Eu fiz um texto sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem no texto, porque esse vídeo é um complemento, mas eu quero que vocês entendam assim, necessidade, todo trauma vai trazer para você. Ah, mas eu não enxergo agora. Tudo bem, porque ainda falta um certo amadurecimento. Esse amadurecimento pode vir com a vida, com os seus estudos ou com o processo terapêutico. Então a gente tem, por exemplo, necessidade de segurança emocional, que é quando a gente começa a ter aquela coisa de, caramba, como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Como é que eu lido com as situações que eu estou vivenciando? A mesma coisa, né? A necessidade de regulação. Cara, eu preciso aprender a melhorar os meus comportamentos. Não ser tão imediato, não ser tão reativo, não ter explosões emocionais. Eu consigo entender o meu processo emocional. Da mesma forma, uma necessidade de conexão. Por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, ou agorafobia, transtorno de pânico, né, coisas nesse sentido, elas evitam muito o contato social. Só que é justamente ali que elas precisam criar boas conexões. Ah, por que ela tem esse trauma? Muitas vezes ele vem de relações abusivas, relações tóxicas, né, que ela vai desenvolvendo ao longo da vida, e ela não se conecta. Ah, eu não consigo ter um relacionamento, porque você não se conecta com o outro. Você olha para o outro muitas vezes como alguém de interesse e acabou, não como curiosidade, não como, cara, deixa eu entender e conversar com essa pessoa sobre a vida dela. Então você vai olhando que os traumas, eles trazem alguns pontos que eles te mostram, ó, trabalha isso aqui, desenvolve isso aqui. É o que a gente faz numa avaliação, por exemplo. Né? Quando eu sento com os meus clientes para avaliar a terapia, montar um plano, qual é a necessidade que está sendo deixada de lado?
Qual é a necessidade que eu preciso trabalhar com essa pessoa, né? Quais são as demandas que surgem? Então a gente começa a olhar um pouquinho disso. Então, a conexão, ela é isso. O isolamento, a desconexão que a gente tem como efeito do trauma, eles são bons, entre aspas, num curto prazo. Mas se eu não usar aquela introspecção e isolamento para o meu crescimento, eu entro num processo depressivo. Então eu preciso começar a rever os vínculos que eu tenho, para ter vínculos mais confiáveis, mais significativos. Da mesma forma, né, como eu já citei aqui, eu preciso ter, às vezes o trauma ele vai trazer uma necessidade de enfrentamento, ou seja, eu preciso começar a lidar com os problemas. Eu não posso só fugir deles com o uso de drogas, de jogos eletrônicos, de desenhos, seriados, de leitura. Eu preciso enfrentar. É uma coisa que muita gente passa quando fica inseguro, por exemplo, na profissão ou quando está abrindo um negócio, que ela começa a ler um monte de livro e ela não para. Ela lê, mas ela não aplica nada, ela não vai para o campo. E é o que eu falo, você ficar na arquibancada é muito fácil, mas no campo é difícil. E aí tem aquele ditado, né? Ah, você tem que avaliar quem está nas trincheiras com você. E eu falo assim, na trincheira também é muito fácil. Por mais que você esteja no campo de batalha, a trincheira, ela é um buraco. Ela ainda é um espaço muito seguro. Mas como é que você vai fazer o enfrentamento se você não vai para o campo? Como é que você vai reforçar positivamente, que é a nossa segunda necessidade, novos padrões de comportamento se você não aplica eles? Se você não pede ajuda, se você não estabelece os limites, se você não se adequa a situações para você poder avaliar o seu comportamento. Então a necessidade de reforçamento, né, a necessidade de novos padrões, ele é isso. É colocar tudo aquilo ali em prática e começar a entender, ok, eu preciso começar a reforçar isso aqui de maneira externa ou interna, intrínseca ou extrínseca. E a última necessidade é o controle do ambiente, que é o trauma ele pode me deixar com uma sensação de que está tudo descontrolado na minha vida, e eu preciso começar a olhar assim, quais são as coisas que estão sob meu controle? Quais comportamentos eu posso, de maneira não desesperada, restaurar o controle? E aí você começa a trabalhar um pouquinho essa rigidez e essa clareza de comportamentos, né? Então você vai gerar mais flexibilidade e mais clareza dentro daquilo que você precisa desenvolver. Ok? No texto que eu vou deixar aqui para vocês, eles têm algumas perguntas para ajudar vocês nesse processo de identificação de necessidades. Tem mais algumas informações ali que podem ajudar vocês também a entender um pouquinho mais essa questão de trauma, mas entenda sempre isso. O trauma, por mais que ele seja ruim, em algum momento da sua vida, você pode olhar para ele e entender que ele revela essas necessidades. E ao revelar essas necessidades do seu dia a dia, daquilo que você precisa trabalhar em você, fica mais fácil de você se movimentar. Fala, mas eu não preciso fazer isso agora. O que eu posso fazer? Para, escreve um pouquinho do trauma e tenta olhar ele de fora. Se você não consegue olhar de fora, pega uma pessoa que você confia, né? Se você não quer ir numa terapia por enquanto, pega uma pessoa que você confia e pergunta para ela, cara, o que você enxerga que falta aqui para eu poder melhorar? O que alguém como você, que pensa como você, poderia fazer nessa situação para evitar isso? Esses feedbacks, esses retornos que a gente tem conversando com as pessoas, que é o princípio de toda a terapia, né? A conversa, o diálogo, ele faz com que você pense de forma diferente, porque ele ativa áreas cognitivas diferentes no teu cérebro. Ele ativa comportamentos diferentes. Beleza? Pensa um pouco nisso. E aí lembra, quer se aprofundar? Clica aqui no link da descrição, lê o texto, não precisa nem se inscrever, nem nada, só lê o texto. Se você gostar, beleza, se não, segue a vida, próxima reflexão.